Então é isso aí, pessoal. Iniciando a gravação da aula, hoje. Só um minutinho, a Karine está entrando na sala aqui também. Seja bem-vindo, Karine. A gente está começando a aula agora, tá? Vamos lá. Hoje a gente vai estar fazendo a aula aqui de lógica de programação e vamos falar aqui sobre o capítulo 13, que são funções. E tem um capítulo 14 que são as bibliotecas, e eu queria vou até fazer vou alterar aqui a ordem, vou falar das bibliotecas para explicar melhor as funções, tá bom? Então vamos lá, olha. Quando a gente abre aqui o Portugal, deixa eu fechar aqui, não vou salvar, tá aqui o Portugal, né? A gente clica aqui no maisinho para a gente abrir uma nova janelinha para fazer o nosso código. E aqui do lado esquerdo, a gente tem aqui o menu ajuda, o botão de ajuda, né? Clicando aqui no botão de ajuda, ele vai dar aqui algumas ajudas, né? Eles são dois tópicos. O primeiro tópico de linguagens de Portugal, fala algumas coisas de síntese, semântica do Portugal, coisas que a gente já foi aprendendo no decorrer do curso. E aqui, bibliotecas. Então a gente tem vários tipos de bibliotecas que a gente pode usar no nosso código. Só um minutinho. Tinha um aluno querendo entrar, já entrou? Já. O Tércio está liberando os alunos aí também. Obrigado, Tércio. Pode ir tranquilo que eu vou liberando aqui. Tá. Então vamos lá. Então aqui são as bibliotecas, tá? A gente pode incorporar uma biblioteca no nosso código. Opa, cadê? Tá aqui, ó. Inserindo aqui a biblioteca aqui em cima aqui, ó. Eu vou pegar um exemplo. Cadê? A gente tem aqui uns exemplos de códigos. Vamos ver se eu tenho um código que lê um arquivo. Por exemplo, olha, a gente faz um inclua biblioteca, né? A gente usa esse termo aqui, eu quero incluir uma biblioteca e fala o nome da biblioteca, tá bom? E são essas bibliotecas aqui que a gente tem disponível. Por exemplo, a gente tem aqui essa biblioteca útil. Deixa eu chamar essa biblioteca útil aqui, útil, né? Aqui no nosso código. Eu vou colocar aqui, inclua biblioteca e coloco o nome dela, útil. Eu posso colocar um apelido da biblioteca. Quem está participando também da aula de banco de dados, ontem a gente falou sobre isso, que são os alias, né? Os apelidos. Aqui na linguagem de Portugal, a gente vai colocar tracinho, tracinho, um sinal de maior, e eu coloco uma letra para me dar um apelido, né? Uma letra, uma palavra. No caso aqui, útil, eu vou colocar simplesmente um U, né? Colocar um apelido de U. E eu posso fazer uma chamada dessa biblioteca aqui em algum momento. Mas o que, que esse útil tem para a gente? A gente abrindo aqui, olha, a gente vê que tem algumas funções dentro da biblioteca. Né? Por isso que eu estou falando que a gente vai ter aula de funções. Vamos dar um exemplo aqui, ó, dessa função aqui, chamada sorteia. Olha aqui, o que, que é essa função? É uma função inteiro, de nome sorteia, e aí a gente abre, deixa eu ver se tá, deixa eu abrir a lupa aqui, gente, só para melhorar um pouquinho a visualização. Então vamos lá, a função, isso aqui é quando a gente vai fazer a criação da função, eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu já mostrar de uma vez. Não, deixa eu ler por aqui primeiro, gente, para não ficar muito perdido. Depois que a gente declara uma função, a gente tem aqui alguns parâmetros que a gente pode passar na função. A gente abre o parêntese e fecha o parêntese. E entre essas tags, né, se a gente estiver pensando em HTML, que a gente fala muito de tag, dentro desse abre parênteses e fecha parênteses, a gente pode declarar algumas variáveis que a gente vai usar dentro da nossa função. Que a gente chama isso de parâmetro. Porque toda vez que eu for chamar essa função, a função sorteio, toda vez que eu for chamá-la, eu tenho que passar nesse exemplo aqui, eu tenho que passar duas informações, olha. Primeiro, o tipo de dado, eu tenho que passar uma informação de valor, né, um número inteiro, que eu declarei aqui como inteiro, e o segundo, também um número inteiro. Então eu tenho que passar dois valores. E ele me sugere aqui o nome da variável, mínimo e máximo. Ou seja, e até uma sugestão, né? Tem aqui a documentação da variável, da, da função, né? Falando de o que cada variável vai fazer, mas é até uma sugestão, sempre que a gente criar uma função, a gente coloca o nome da função, algo sugestivo para o que ela vai fazer. E se for colocar uma variável, também colocar algo sugestivo.
Então, por exemplo, aqui, olha, se a gente só bater o olho aqui, ó, sorteia um número mínimo e um número máximo. Então, eu vou passar dois valores, né, por exemplo, 1 a 50. Eu coloco sorteia número 1 e número 50, e essa função ela vai fazer um sorteio para mim entre esse range. Imagina que vocês têm uma rifa, vendeu a rifa, você fez a rifa do número 1 ao 200, aí você quer fazer o sorteio. Você pode criar um programinha aqui para fazer esse sorteio. Então isso aqui é uma função que já é nativa, né, da nossa linguagem em Portugal. Basta a gente incluir aqui na... Opa, cadê? Basta a gente incluir aqui no nosso código a biblioteca útil. E agora fazer a chamada da função. Vamos fazer um teste aqui com essa função já pronta. Ó. Vou mudar aqui o texto, né? Programa de sorteio. Vamos fazer um testezinho aqui. Aí vamos colocar um barra N para ele quebrar a linha, né? Vou pôr dois barra N que ele quebra a linha e dá um espaço. Agora a gente pede a informação para o usuário. Digite o valor mínimo para o sorteio. Coloco um dois pontos, barra N. A gente já falou muito sobre esses dois pontos. Vou copiar isso aqui e vou colocar aqui embaixo aqui para a gente ganhar tempo. E aqui digite o valor máximo para o sorteio. Faltou o IO aqui. Ok? E eu preciso armazenar essa informação dentro de duas variáveis. Então eu vou colocar aqui eu vou criar uma variável aqui para receber, né? Inteiro, valor mínimo, inteiro, valor máximo. E agora eu vou fazer aqui o leia, valor mínimo, e aqui leia, valor máximo. Aqui eu vou colocar um escreva só com um barra N, para ele dar uma quebra de linha para separar as duas informações, tá bom? Então, deixa eu só executar esse código aqui para a gente ver ele executando. Você vê que é algo simples, né? Opa, tá com zoom aqui ainda, deixa eu tirar o zoom. Ah não, deixa eu dar o zoom e só baixar aqui, ó. Programa de sorteio, digite o valor mínimo 1, digite o valor máximo 100. Tá aqui, ó. Já tá, então tá rodando, não tem nenhum problema. Agora a gente vai pegar esses dois valores e a gente vai jogar dentro daquela função do sorteio, né? Então, para me chamar a função dentro de uma biblioteca, eu coloco ou o nome da biblioteca ou o apelido. Nesse caso aqui, eu coloquei um apelido, então eu vou colocar o apelido aqui. Eu vou chamar ela coloco um ponto e agora eu chamo a função. Quando eu coloco o ponto, ele até me mostra aqui alguns exemplos. Olha, ele já começa a me sugerir quais funções que a biblioteca útil me fornece. A gente já sabe que a gente quer usar sorteio. Ó, vou clicar aqui. Ele até completa para mim, olha, e já fala, olha, o mínimo e o máximo, né, que são os valores. Então a gente vai jogar o que aqui no mínimo? A gente vai jogar o valor que a pessoa vai salvar, vai digitar e vai ser salvo dentro dessa primeira variável aqui, ó, valor mínimo. E o valor máximo a gente vai pegar o segundo valor que o nosso usuário vai digitar, colocando dentro do valor máximo. Vou colar aqui, ok? Vamos fazer um testezinho aqui rapidinho, olha. Então tá aqui, ó, programa sorteio. Deixa eu dar um zoom a mais aqui. Valor mínimo 1, valor máximo 100. Agora eu vou dar um Enter, ele executou. Programa finalizado. Ou seja, a função foi executada, porém a gente precisa imprimir o retorno da função, que é aquele output, né, que a gente teve uma aula falando de input e output. Vamos ler aqui mais sobre a documentação. Ó. Retorna o número sorteado. Então agora eu preciso fazer fazer esse retorno. Espera aí, deixa eu tirar o zoom aqui, que às vezes ele me atrapalha um pouco, gente. Aí depois eu dou o zoom de novo aqui, ó. Vamos voltar aqui no nosso código. Então agora aqui, para me chamar o meu retorno, eu vou... Espera aí, eu acho que caiu.
Caiu minha internet? Peraí, gente, deixa eu dar uma pausa no vídeo aqui. Vou aprendendo. Esse finalzinho de ano deu uma quebra de ritmo, Sim. né? Normal. Normal, acho que todos nós, Descansar. né? Um pouco. A gente fica um pouco cansado no final do ano, né? Não, beleza. Mas aí a gente retoma numa boa tal. Não, legal. Olha o Leandro voltando aí. Depois a gente conversa mais. Tá joia. Pessoal, caiu aqui. Vocês estão vendo minha tela já? Sim. Beleza. Vamos lá. Eu falei. Tá, a gente tinha executado aqui, né? Os valores, a gente tinha executado nosso programa. Então eu armazenei o valor que a pessoa digitou na primeira variável, o segundo valor na segunda variável, e executei a função. E a função foi executada porque não gerou erro, né? Então, pela uma lógica, ela executou com sucesso. Porém, essa função, ela vai fazer esse sorteio, vai gerar um número e a gente precisa capturar a informação que essa função vai gerar e imprimir aqui no nosso programa, né? Para a gente imprimir para o usuário, não é simplesmente fazer o sorteio. A gente vai pegar o valor, usar a funçãozinha escreva aqui e imprimir na nossa tela. Então o que a gente precisa fazer? Eu vou criar aqui uma outra variável dia inteiro também, tá, gente? Sempre casando os tipos de dados. Vamos colocar aqui como valor sorteado, tá? Aí eu vou chamar a variável aqui agora, valor sorteado, e eu quero atribuir o retorno da função para essa variável, tá bom? O que a gente vai fazer? Colocar aqui o valor sorteado. Vocês lembram que quando a gente cria a variável, eu posso colocar 1, o valor 1 cai na variável, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou receber, né? Esse sinal de igual aqui a gente está sempre usando esse nome de receba. Eu vou receber essa função aqui, ó, o que ela vai executar. Então ela vai executar, e assim que ela executar, ela vai salvar o número, né, que foi gerado dentro da nossa variável. E assim que ele já tiver salvo, né, essa informação, a gente vai imprimir ela. Como? A gente vai usar aqui a escreva. Vou colocar um barra N aqui, ó, e vou colocar até em caixa alta. O valor, espera aí, o número sorteado foi, dois pontos, espaço, opa, aqui dentro, aqui, ó, vírgula, a variável. Deixa eu tentar deixar o código todo numa tela só. Aqui, ó. Nosso código ficou isso aqui, ó.
programinha simplesinho aqui. A gente pode brincar um pouquinho, colocar isso aqui também em caixa alta. Programa de sorteio. Isso aqui é legal, gente. Às vezes vocês estão em algum evento apresentando um PowerPoint, né? Fazendo um teste. Aí fala, gente, vou fazer um sorteio aqui. Você pega o programinha, abre aqui rapidinho. Você está apresentando a tela igual eu estou apresentando aqui, ó, executa o programa. Bom, deixa eu rodar a lupa aqui embaixo, aqui, olha. Digite o valor do sorteio, o valor mínimo, número 1. Espera aí, o que eu fiz aqui? Acho que na hora que eu dei a lupa aqui, eu cliquei em alguma coisa. Vou parar, abrir, isso. Número 1. Digite o valor máximo para o sorteio, 500. Então ele vem cá e ele foi e fez o processo todo e falou aqui pra gente, ó, o número sorteado foi 200. Agora, como que foi feito esse cálculo? A função, como que foi feito o sorteio, né? Essa função sorteia, ela fez todo o trabalho pra gente. A gente não precisou trabalhar em nada com isso, né? E o bacana, porque às vezes, o interessante, né, de vocês conhecerem uma linguagem de programação, conhecer o programa, porque às vezes vocês têm alguma ideia que vocês querem fazer, e vocês gastam muito tempo desenvolvendo o algoritmo para executar aquilo. E às vezes você já tem uma função pronta na nossa linguagem de programação, igual aqui no nosso Portugal. Por isso que eu queria que vocês depois olhassem aqui no Ajuda e dessem uma lida em todas essas funções que tem disponível aqui que vocês podem aproveitar, tá bom? A gente fala de ler a documentação do sistema. Porque nesse caso aqui o Portugal Studio é um sistema, né? Então é ler a documentação dele. E vocês pegando essa prática, sempre que vocês pegarem uma nova linguagem de programação para começar a trabalhar, você vai ler a documentação dela e vai ver o que tem de diferente dessa nova linguagem para o que vocês já conhecem, né? Por exemplo, o que tem diferente de PHP com JavaScript. Aí vocês aprendendo PHP, vocês vão fazer uma outra linguagem, por exemplo, um C Sharp. Aí vocês vão ler a documentação do que tem de diferente do C Sharp com o JavaScript. Muita coisa pode ser semelhante. Espera que tem pessoas entrando na sala, só um minutinho aqui. Tá lá já. Ah, beleza. Então essa aqui é a chamada de função, tá bom? Isso aqui é um resumo do capítulo 14. Eu vou salvar esse código, né? Como a gente sempre está salvando os nossos códigos aqui, olha. Função. Cadê? Função sorteia. Eu vou colocar um tracinho, ó. O uso de bibliotecas, né? Que aí é o tipo de estudo que a gente está tendo aqui nesse código aqui agora. Então a gente vai fazer agora o seguinte, a gente vai criar a nossa própria função, baseado nesse entendimento, como chamar a função, como receber o valor da função aqui, e a gente consegue até tentar imaginar como que essa função foi criada. Por que eu quero passar isso para vocês? Eu vou fazer 2 vídeos na aula de hoje, esse vídeo aqui que vai ser sobre conceito, tá? Depois eu vou parar a gravação, vou criar um outro vídeo que a gente vai usar no nosso projeto, que é a ideia que eu quero passar para vocês sobre criar algumas funções de como fazer um cálculo de uma venda, tá? A gente vai até falar um pouquinho aqui de impostos e tudo mais, porque quando você fala em vender, você fala em pagar imposto. Então vamos etapa por etapa. Vamos continuar com o estudo aqui e vamos falar agora da nossa primeira função. Eu quero criar uma função. Eu vou criar uma funçãozinha bem simples, tá? Depois eu vou pegar um código que a gente já trabalhou, a gente vai melhorar o código que a gente trabalhou em cima das funções e depois a gente vai para essa outra etapa. Vamos lá. Função. A gente tem um exemplo aqui, quando a gente abre o novo código aqui no Portugal, ele já fala aqui para a gente, ó, função início. Ele está declarando, ele está criando uma função e ele fez essa função início, ela não tem parâmetro, então por isso que ele abriu e fechou o parêntese logo em seguida. Tá vendo? Por que existe isso? É porque o Portugal, quando ele cria esse programa e ele vai executar, a primeira coisa que ele faz é chamar a função início. E a função início aqui vai ter todo o código, né? E então aqui, ó, da mesma forma que tem essa função início, a gente pode criar outras funções aqui para baixo, olha. Função soma, né? Aí é no mesmo padrão, tá vendo? Função soma, eu tenho que abrir chaves e fechar chaves, porque isso aqui vai ser
a gente chama de bloco, né? Vai ser o bloco aqui do meu código. Vou fechar ele aqui agora. Então isso aqui, ó, criei bem semelhante aqui, ó, a função início. Vou até apagar aqui para vocês verem que é a mesma coisa, ó. A gente não está fazendo nada de diferente do que o sistema já mostrou para a gente bem na nossa primeira aula. E aqui eu vou fazer um cálculo, por exemplo. Tem mais gente entrando. Então aqui a gente pode fazer um cálculo. O pessoal que está entrando, queria fazer um pedido para vocês. Coloca para mim o e-mail que vocês usam para acessar a plataforma aqui no chat, por favor, que depois eu vou só para me levantar quem está participando da aula. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui um cálculo. Vou criar uma variável aqui, ó, inteiro, chamado cálculo, beleza? E aqui eu vou colocar cálculo, recebe 5 mais 2. Pronto, fez uma soma, ok? Só que a gente vai melhorar isso aqui, né? 5 mais 2. Se eu executar o programa, ele executa, mas não faz nada. Por quê? Porque eu não estou imprimindo, eu não estou chamando a função. É algo bem simples. E como que eu faço a chamada da função? Todas as chamadas de função eu vou fazer dentro da minha função início. Mesmo que a minha função início esteja aqui em cima e as funções que eu estou criando estejam aqui embaixo, eu posso chamar ela aqui em cima. Eu não preciso seguir a ordem não, tá? Por exemplo, de colocar essa função. Tem algumas linguagens que precisa, até é obrigatório. Eu tenho que criar a função aqui em cima para depois chamar ela aqui embaixo. No caso do Portugal não tem essa necessidade. Então eu vou deixar dentro desse padrão aqui, olha. Início até para a gente, que aqui a gente pode criar várias funções aqui para baixo, fica mais fácil. E aqui vai ser o mesmo esquema que eu demonstrei para vocês de chamada da função. Eu simplesmente venho aqui, olha, cálculo, chama a função e ele vai ser executado. Não, minta, função soma. Tá, o nome da função é soma. Tô errando aqui, ó. Olha lá, você vê que ele estava com o errinho, ele deu aquele sublinhado vermelho, ó, e nem está aparecendo aqui mais aquele sublinhado vermelho, né? Então, a função o nosso código está executando sem erro, olha. Eu vou executar, ele executou, só que não imprimiu nada. Eu poderia colocar o imprima aqui, olha. Escreva o valor somado dois pontos, espaço, e coloco aqui o cálculo, a variável aqui. E vou executar. Olha, ele executou, olha. O valor somado é 7. Isso porque eu chamei a função. Se eu não tivesse chamado a função e mandasse executar, não chamei a função não executou, logo não imprimiu o valor, né? Esse escreva aqui não apareceu. Por quê? Porque o Portugal só vai executar o que está dentro aqui, ó. Deu início, tá? Vamos dar um Ctrl Z, vou chamar a função. E agora a gente vai melhorar isso aqui. Eu quero digitar os valores para minha função realizar o cálculo. Não vão deixar nada fixo, não. Vão deixar algo mais dinâmico. A gente vai fazer o seguinte, ó. Escreva. Vamos dar sempre um título, né? Calculadora. Vocês vão até lembrar. /n, /n. Agora eu vou criar aqui as variáveis para receber o que o usuário for digitando, né? Vamos colocar aqui sempre como inteiro, que é só para o nosso estudo inicial. Inteiro, valor 1. Inteiro, valor 2. Aí eu vou colocar aqui agora, ó. Escreva, digite o primeiro valor. 2 pontos, espaço. E ele vai armazenar com leia valor 1. Agora eu vou aproveitar esse trecho aqui. Aqui eu já vou colocar um /n, porque aqui eu não coloquei, para o valor ficar bem em cima, tá? E aqui digite o segundo valor. E tá aqui, ó. Aí o que eu quero fazer agora? Eu quero pegar esses dois valores, jogar para dentro da função. A função, o programa vai chamar a função aqui, vai executar o cálculo e depois vai retornar aqui para a gente o
o resultado. Então eu já vou criar aqui a variável inteiro chamado resultado, tá bom? E semelhante ao código que eu demonstrei do sorteio, quando a gente cria a variável, eu só preciso passar as duas informações aqui dentro, certo? Não, errado. O que que acontece? Vocês viram que está dando erro aqui, olha, para a gente. Por quê? Porque quando eu criei a função, eu não estou declarando aqui uma passagem de parâmetro. Ela não está preparada para receber alguma informação externa para ela realizar o cálculo. Para essa função, quando eu chamo isso aqui, ó, ela só entende isso aqui dentro. Ela não vai fazer nada mais do que está aqui dentro. E eu vou até evidenciar para vocês, olha, o valor cálculo é... Vou colocar uma vírgula aqui, que a gente pode colocar a vírgula e chamar uma variável, né? Então eu vou colocar a variável daqui de cima e vou colocar ela aqui embaixo. Olha só o que vai acontecer. Ele já sublinhou essa variável. Essa função, tudo que está aqui dentro, ele não entende o que está acontecendo aqui em cima. Eu tenho que explicar para ela, olha, a função, eu vou passar dois valores para você, tá bom? Como? Eu vou colocar aqui dentro depois que eu declarei a função, dentro do abre e fecha parênteses, eu vou colocar o tipo de dado inteiro, valor 1. Você vê que eu estou usando o mesmo nome, né? Eu nem vou usar o mesmo nome, não. Eu vou pôr aqui valor A, tá bom? Eu vou colocar aqui inteiro, valor B. Só para a gente não ter muitas variáveis com o mesmo nome, que aí a gente fica perdido nessa hora. Na hora que eu criei isso aqui, gente, olha o que aconteceu aqui, olha. O erro sumiu, ó, aquele sublinhado vermelho. Então, já corrigiu o nosso código. Né? Se eu executar aqui agora, ele vai executar. Não vou executar ainda não, que a gente ainda tem que aprimorar aqui embaixo. O cálculo é o que vai ser retornado, tá bom? E eu preciso só modificar aqui agora, né? O valor A vai ficar aqui no lugar do 5, porque a gente já fez esse tipo de cálculo aqui, olha, que o cálculo recebe valor A mais valor B, ok? E depois ele vai imprimir aqui para a gente. Vamos executar aqui agora. Digite, vamos dar um zoom aqui de novo. Digite o primeiro valor 10, 50, digitei errado. Digite o segundo valor 30. Ele falou, ó, o valor somado é 80. Então executou bonitinho para a gente, o escreva apareceu aqui embaixo. Mas vocês lembram do exemplo anterior que eu dei, que o escreva eu não queria deixar dentro da função. Eu quero deixar esse escreva aqui fora da função. Então, para ficar mais dinâmico, tá, gente? Eu pego as informações com o usuário, nessa etapa. Essas informações eu mando para a função fazer o cálculo para mim. A função vai retornar para mim o cálculo, né, a informação que eu quero, e eu vou imprimir aqui. Mas repare que quando eu copiei o escreva aqui para cima, o cálculo já está dando errado, já deu um sublinhado aqui. Por quê, gente? Porque o cálculo, a variável cálculo, eu criei ela dentro da função. Eu até expliquei para vocês na aula do para, né, do for, que quando a gente cria uma variável dentro do for, em cima não reconhece a variável, né? É o mesmo esquema. Quando eu chamo a função vai ser executada, ela vai criar essa variável, vai fazer o cálculo todo aqui. Na hora que ela termina, ela retorna para o programa aqui na linha de cima. Então a variável que ela criou aqui, ela morre, ela é destruída. E quando vai executar nessa próxima linha, essa variável aqui não existe mais. Então essa próxima linha não entende o que é cálculo. E o programa já está prevendo isso, já está dando esse alerta aqui para a gente, ó, que o cálculo não existe. Então aqui eu não posso chamar o cálculo. Eu vou colocar a variável que eu criei aqui em cima, que é o resultado. Tá bom? Só que o resultado, ele está até dando um erro aqui para mim, porque em momento algum eu estou atribuindo o meu resultado, né? O cálculo que eu fiz aqui, olha, o retorno da função dentro dessa variável. E é aqui que eu vou atribuir, olha. Resultado recebe o retorno da variável, né? Bem semelhante, deixa eu até reabrir o arquivo aqui, olha. Que teve gente que entrou por agora. A gente fez um teste aqui no início da... Cadê a função? Ah, a função sorteio aqui, olha. Né? O valor sorteado vai receber o retorno da função. Tá vendo? A gente vai usar essa mesma lógica aqui, olha. Vou voltar aqui, então o resultado vai receber
o retorno da função. Só que tem um porém, gente. É resultado? É resultado. A função, ela também tem que entender que ela vai realizar algo, vai realizar um cálculo, e ela tem que devolver para o programa aqui em cima a informação do cálculo que ela realizou, né? Se eu não faço essa tratativa, ela não vai, ela não vai entender. Então eu tenho que aplicar essa lógica aqui para ela. Para isso, o que que eu vou fazer? A gente tem um comando, a gente que já mexe com programação sempre fala do return, porque é em inglês. Aqui, como a gente está no Portugal, simplesmente é retorne. Retorne. Eu vou falar retorne, vou explicar para ela, olha, você vai receber esses dois valores, cria essa variável cálculo para mim, porque a gente vai usar ela, faça o cálculo, pegue o valor que você recebeu aqui, mais o valor B, armazena na variável cálculo e retorne o cálculo. Vocês veem que está bem portuguesado aqui, né? Ok? Aí a gente tem uma outra situação, tá, gente? Esse retorne, eu preciso falar para a variável, para a função, que tipo de retorno que é, qual que é o tipo de dado que eu tenho. Eu tenho inteiro, decimal, eu tenho caracteres, né? São muitos tipos de dados. E essa função ela vai retornar um tipo de dado. Então, você vê, na hora que eu criei o retorno, ele deu um erro na linha toda. Por quê? Porque eu não estou falando para a minha função qual tipo de dado que ela vai retornar. Então, eu vou colocar aqui, ó, inteiro. Bem depois, ó, função, inteiro, soma. Vocês veem que tem um padrão, né? Olha, toda vez que eu declaro alguma coisa, ó, inteiro, soma. As variáveis, inteiro, valor. Quando a gente criava vetor, a gente colocava lá caractere, o nome do vetor. Vocês veem que tem sempre um padrão, né? Aqui eu simplesmente coloquei um prefixo antes, função. Então eu coloquei função do tipo inteiro, né, que é o retorno dela, soma, vai receber o nome da função soma, vai receber os dois valores, vai realizar o procedimento aqui no meu bloco, né, no meu corpo da função, e vai retornar o cálculo. Vocês veem que no momento que eu fiz essas correções, aqui em cima o meu erro daqui foi corrigido também, né? O programa ele já começa a reconhecer que a função retorno vai retornar alguma informação. Agora vamos executar. Agora ela está direitinho, ó. Vamos executar aqui agora. Calculadora, digite o primeiro valor, 60. Digite o segundo valor, 5. O valor somado é 65. Quem imprimiu o valor somado? Opa, mudei o código aqui. Cadê? Tá aqui, ó. Quem imprimiu o valor somado foi aqui, ó. Essa linha, a linha 19, que está dentro da função início. Então, essa função inteira foi somente para realizar um cálculo para a gente. Tá bom? Eu vou salvar esse código aqui também. Se alguém tiver alguma dúvida, até ativar o microfone, pode perguntar, tá, gente? Acho que é a Gislene que Ô, veio aqui. Leandro. Oi, Leandro, eu gostaria de. Boa noite, né? boa noite. Eu gostaria de ter. Você pode dar acesso para a gente nesse código aí? Tem todos os códigos aqui que a gente está criando, ele está sendo salvo numa pastinha na nuvem. Ele está até lá nos arquivos, tá? Ah, tá. Lá Não, então depois você me passa, porque eu não costumo assistir muita aula, não. Eu gosto mais de estudar sozinha, sabe? Não, deixa eu passar aqui de uma vez aqui para vocês. Eu criei essa Não, pasta depois você aqui, me dá código. acesso. Tá, depois Eu eu vou só quero te copiar e fazer uma colocar. pergunta sobre. Tá, eu quero só fazer uma pergunta sobre isso aí. Uhum. Quando eu for criar um cálculo desse, eu crio ele no arquivo PHP? Não é? Isso mesmo. Você pode fazer esse cálculo lá no PHP. Você pode criar uma função. E qual que é a ideia, né? Se tem um tipo de cálculo que é muito específico, que ele executa várias vezes no sistema, você não tem que ficar digitando ele o tempo todo. Eu vou falar para você que já teve cálculos que a gente precisa fazer nos sistemas que às vezes ele é maior que esse código aqui, ó, são muitas linhas, né, para fazer o cálculo. Cálculo. Ah. Então, quando você vê que é um cálculo assim que vai dar trabalho, que você vai chamar ele várias vezes no sistema, você cria uma função.
E depois eu chamo só a função De- de- lá na página, né? Isso mesmo, depois você chama só a função. Vou fazer até uma melhoria aqui, ó. Depois que ele imprimir esse Tá. valor, eu vou fazer vou chamar tudo de novo. Olha só, gente. Vou chamar de novo. É como se eu tivesse repetido o meu código, tá vendo? Eu simplesmente repeti aqui, ó. Se eu tivesse criado esse cálculo todo aqui, eu teria que ter esse bloco aqui com 3 linhas aqui em cima e ele aqui com 3 linhas aqui embaixo de novo. Então eu já estou reduzindo a minha quantidade de linhas, né? E esse cálculo soma é só um exemplo que eu estou passando para vocês que é bem simples. Vamos executar aqui, olha. O primeiro valor é 30 e o segundo é 20. O valor somado é 50. Espera aí que ficou meio feinho aqui que eu tenho que dar um quebra de linha para separar. Deixa eu fazer aqui, ó. Escreva barra N barra N. Deixa eu dar um zoom agora aqui de novo. Executar. Primeiro cálculo, ó. Digite o valor. 20. Segundo valor, 30. O valor somado é 50. E eu chamei a calculadora de novo, ó. Digite o primeiro valor, 5. Segundo valor, 2. O valor somado é 7. Eu chamei a função, eu criei só uma vez. E eu chamei ela 2 vezes no meu código, olha. Eu fiz uma chamada dela aqui, pegando o retorno, e fiz outra chamada aqui. Mas eu criei ela só uma vez. Agora, imagina se fosse uma função aqui com aquele código de 50, 100 linhas, né? A gente estaria reaproveitando esse código. Uhum. E a gente vai fazer isso hoje ainda, tá? A gente vai fazer um código meio chatinho aqui. Vou salvar, já salvei, né? Esse arquivo está salvo lá. Gente, mais alguma dúvida, Gislene? Você quer perguntar algo mais aqui? Senão eu vou fechar esse código. Tá, é o seguinte. Então, você falou isso aí, eu faço o cálculo, tudo, Uhum. aí ele vai me dar um resultado lá na página do projeto, por exemplo, né? Na página lá de frete, tá? Isso mesmo. Vai me dar um resultado lá, não é isso? Isso. É, e aí, não, mas aí a gente, é porque eu teria que estar na aula de banco de dados. Esquece o que eu estou falando, Mas então. aqui é uma lógica que a gente vai usar lá em banco de dados, tá bom? Ah, tá, então pode Então continuar, tá. né? Porque senão já estou jogando outro assunto, tá vendo? Mas é normal, Então, mas a ideia é essa mesmo. Eu quero que vocês vejam isso aqui e já comecem a imaginar como que vocês vão usar isso no seu sistema, nos seus programas, aham, entendeu? E eu tô vendo que você já tá pensando nisso lá na frente. A ideia é essa mesmo, é. tá? Então, quando ele sai lá, das R$ 10 lá no. Como é que a gente faz para pegar esse valor e jogar ele para o banco de dados da pessoa? Porque lá vai ter um somatório do tanto que aquele cliente me compra, Foi né? igual aconteceu aqui, olha. Eu peguei o resultado da variável, tá vendo? Joguei ele É. para dentro de uma outra variável, que lá em PHP vai ser cifrão resultado, por exemplo, ou cifrão valor total do frete. E depois aqui a gente usou aqui, ó, escreva o valor somado é resultado. O que você vai fazer aqui embaixo lá no PHP? Você vai chamar aquele SQL A pegando conexão. a conexão e o comando SQL update na coluna valor do frete, jogando essa variável em cima dele. E já deixa, e ele já dá o update, porque a venda já existe, né? Naquele momento que você Ah, está tá. você tá fazendo. Ou então, se você for fazer ao mesmo tempo, você vai salvando tudo em variáveis. O usuário Aham, pediu qual que é o nome do cliente, qual produto que ele está comprando, qual que é o uhum, valor do produto. Você vai criando várias variáveis. E já calcula o valor do frete. Que aí depois que você tiver tudo ali na tela, você dá um insert no banco de dados, já inserindo a venda, já com todos os valores. Você não precisa uhum. simplesmente ir lá e dar um update depois, entendeu? Eu vou tentar fazer isso com calma, Eu vou dar porque um eu exemplo tô. aqui, eu vou dar um Não exemplo dou- aqui de uma outra função que talvez você vai aproveitar também, tá? Tá. E a ideia é vocês pegarem os códigos aqui, mesmo que esteja nessa linguagem que a gente está falando de Portugal, vocês conseguirem converter ele para essa próxima linguagem. Você pode converter ele para SQL, converter ele para JavaScript, para PHP, o que for melhor para vocês, entendeu? A ideia é que vocês aprendam isso aqui no curso.
Vamos fazer o seguinte, eu vou concluir esse vídeo aqui agora, que a gente falou aqui de função, falou de chamada de biblioteca, e a gente vai criar o segundo vídeo de hoje, que a gente vai fazer uma função aqui para vocês usarem no sistema e vai ser uma funçãozinha mais elaborada, a gente vai entrar um pouquinho com regra de negócio. Deixa eu concluir o vídeo.